O objetivo principal desse vídeo aqui é compartilhar com vocês um projeto que eu iniciei comigo mesmo, que se chama 30 Dias. 30 Dias de Mostre o Seu Trabalho. E ele é totalmente baseado num livro que eu acabei de ler, do Austin Kleon, se eu não estou enganado, esse é o nome dele. Essa ideia veio justamente a respeito desse princípio, de que quem trabalha com criatividade, por exemplo, designer, editor de vídeo ou coisa do tipo, tem uma tendência a ter uma dificuldade na hora de vender os seus produtos ou mostrar o seu trabalho por não querer que a criatividade se encarne numa visão corrupta de ser só por dinheiro, porque a gente abraça a ideia da arte, entendeu? Então eu sempre tive essa dificuldade muito grande, não só apenas nesse quesito da criatividade da arte em si, do design ou daquilo que a gente trabalha, mas no contexto pastoral ou contexto ministerial, porque até nesse sentido, muitas vezes eu já me coloquei numa posição de por que que eu estou fazendo isso? Só que com o tempo, e principalmente com a leitura desse livro, eu percebi que talvez não existe melhor momento na humanidade para aproveitar esse benefício, para aproveitar esses pontos do que agora. Foi com essa proposta que eu decidi fazer 30 dias de mostrar o meu trabalho. E a ideia é que, ao final dos 30 dias, eu veja o quanto eu me desenvolvi nisso. Bom, para começar, eu quero ler a citação que me fez tomar essa atitude. A citação diz mais ou menos o seguinte: a melhor maneira de começar o caminho para mostrar o seu trabalho é pensar no que você gostaria de aprender e se comprometer a mostrar esse aprendizado na frente dos outros. Ache uma cena. Preste atenção no que os outros estão compartilhando e então comece a reparar no que não estão compartilhando. Esteja à procura de espaços vazios que você consiga preencher com o próprio esforço. Não importa o quão ruim você seja no início. Não se preocupe, pelo menos agora, em como fará dinheiro ou construirá uma carreira a partir disso. Esqueça por um momento a ideia de ser um especialista ou profissional e vista a carapuça de amador. Sua paixão, seu coração. Divida o que você ama e atrairá as pessoas certas. A princípio, o meu objetivo com esses 30 dias veio justamente dessa citação, e o meu primeiro vídeo vai falar a respeito disso, porque foi o meu primeiro insight de como eu vou começar a fazer essa abordagem dos 30 dias, de mostrar o meu trabalho, se eu não sei a minha cena. Um ponto do que nós acabamos de ler é justamente esse: ache uma cena. E essa era a minha pergunta: qual é a minha cena? O que que eu quero falar? O que que eu quero mostrar para as pessoas? E eu percebo que essa não é uma dificuldade só minha, é uma dificuldade generalizada. É muito difícil encontrarmos um único tema, sendo que nós somos a soma de grandes variáveis que nos trazem até aqui. Eu poderia falar sobre basquete, que é algo que eu gosto, eu poderia falar só sobre Deus, que é algo que eu já fiz, poderia falar só sobre design, arte, música, apesar de nem música ser tão fã assim. A dificuldade é sempre muito grande de encontrar a sua cena, mas eu entendi que a cena não é só sobre uma temática de vida que você queira trabalhar, é sobre um propósito que você tem. Por exemplo, se você tem um propósito bem definido, uma clareza de aonde você quer chegar, se você tem uma visão clara, independente de onde você estiver atuando ou do que praticamente, digo isso no sentido de prática, você estiver fazendo, a sua visão vai se alinhar ao seu propósito, e a sua comunicação e aquilo que você quer mostrar para as pessoas não é o que você faz, mas o seu propósito. Deu para entender? Vamos dizer que eu viesse falar sobre basquete. Talvez o meu ponto sobre basquete não seria tanto sobre as estatísticas ou sobre qual é o time que está mais propenso a ganhar a NBA esse ano, mas talvez seria sobre o que me chama atenção em jogadores que são resilientes, porque isso me aproxima do meu propósito, isso aponta para algo que eu gosto dentro do basquete, que é sobre disciplina, sobre construção de um nome, construção de habilidade, sobre performance. Isso é algo que eu gosto. Estou vendo o mesmo objeto por um ponto de vista diferente e é isso que se chama cena. Encontrar a sua cena é qual é o seu ponto de vista a respeito do assunto que você quer abordar. Qual é o seu ponto de vista a respeito do assunto que você quer trabalhar. O que você quer mostrar para as pessoas que tem a ver com o seu trabalho. Então, no começo do ano eu li um livro da... eu não vou lembrar o nome. Eu li o livro daquela autora que fez A Coragem de Ser Imperfeito, mas eu li o livro dela para líderes, que é A Coragem de Liderar, alguma coisa assim. E nesse livro tem um ponto onde ela aborda quais são as colunas do seu trabalho, quais são as colunas dos seus princípios. Ela joga algumas palavras e você tem que escolher apenas duas. Ela faz uma jogada de tipo, escolhe 5, agora você só pode escolher 3 e agora você tem que deixar apenas 2. E quando eu fiz esse teste, apesar de não gostar de livros que tenham ferramentas, eu fiz esse. E as palavras que sobraram
Não tinha Deus, mas as palavras que sobraram foi amor e criatividade. Bom, desde quando eu fiz isso no início do ano, eu comecei a perceber que talvez essa seja a minha cena, apesar de ainda não entender esse conceito. Então, quando eu li esse livro, parece que as duas coisas se conectaram e finalmente caiu a ficha de que talvez o que eu tenha que falar, na verdade, a certeza do que eu tenho que mostrar para o mundo não seja só apenas uma vertente única, mas é usar tanto a criatividade, que eu gosto de aplicar no meu trabalho como designer, ou no meu olhar dentro de filmes, de série, de jogos, mas também como eu vejo Deus nisso, como a criatividade me mostra Deus e como Deus me mostra ser uma pessoa criativa. Dessa forma, eu penso que eu estou entrando numa cena onde, sim, muitas pessoas já falam sobre Deus, muitas pessoas já falam sobre arte, muitas pessoas já falam sobre design, mas e esse ponto de vista? Então, documentar a minha trajetória por essa cena, por esse prisma, talvez seja a melhor forma de eu trabalhar esse projeto de 30 dias. Essa foi a minha jornada para tentar descobrir a minha cena, apesar de que, como eu disse, eu estou tentando aprender do que eu devo falar, e a nossa vida é uma bagagem enorme de coisas, então eu não acredito que seja tão simples como, já sei o que eu vou falar, já sei o que eu vou viver e vou comunicar pro resto da vida. Eu imagino que não seja tão simples assim. Só que a pergunta que eu faço é, qual é a sua cena? Você já parou pra meditar nisso? Porque, bom, eu já fiz tanta coisa na internet, eu já tive canal no YouTube de Minecraft, eu já tentei fazer vlog, eu já tentei ser humorista, eu já fiz de tudo aqui, e não que isso seja um desperdício de tempo, na verdade isso me ajudou em muitas áreas. Eu hoje trabalho com vídeos e imagens, eu uso da criatividade como trabalho para ganhar dinheiro, como sustento para minha casa, porque quando eu era adolescente eu investi em ter um canal de Minecraft e aprender algumas coisas era fundamental para isso. Então não considero como um desperdício total, isso aumentou a minha bagagem cultural e profissional. O problema é que eu talvez nunca tenha sido constante. Talvez esse seja o meu maior problema em relação a uma cena, porque talvez eu até tenha descoberto a melhor cena para eu trabalhar. Aquilo que depois de 25 anos e de tentar várias coisas, eu me encontrei para poder compartilhar. Falar sobre Deus, falar sobre criatividade, falar sobre como eu vejo o mundo através desse prisma. Talvez seja a coisa que vai ser mais fácil e prazerosa para mim de fazer, enquanto eu mostro o meu trabalho, mas nem sempre foi assim. Definir uma cena, saber o que você faz, exige muita introspecção e talvez isso seja o que falta muito nos nossos dias. O conceito de parar para se conhecer, o conceito de parar para se ouvir, para sentir você mesmo e poder escrever num papel que de fato eu gosto. E talvez a gente já até perdeu o brilho ou o sonho de imaginar viver daquilo que de fato gosta. Porque nessa vida, tentando, a gente acaba errando tanto que às vezes o caminho mais confiável, por assim dizer, é seguir o que todo mundo faz. E o que eu posso te ajudar hoje é justamente nisso. Você tem uma voz, você tem algo para dizer e Deus te deu algo para manifestar nessa terra. Algo único, uma visão, um caminho, um propósito, algo que você foi chamado para manifestar. E o que acontece é que nem sempre isso precisa ser algo que vai mudar o mundo e marcar milhões de pessoas, mas talvez algumas pessoas precisam ser marcadas. Talvez a sua voz não vai alcançar milhares de pessoas, mas dezenas. E essas dezenas é o suficiente para você se sentir satisfeito. O importante é ter esse momento de introspecção. No mundo tão agitado, corrido, o tempo inteiro, coisas estão acontecendo, a gente precisa descobrir qual é a nossa cena. A gente precisa jogar palavras numa mesa e selecionar aquelas que mais condizem com aquilo que nós, no nosso tempo com Deus, na nossa intimidade com Deus, vemos revelado nos nossos desejos. Aquilo que nós vemos revelado na nossa maneira de falar. Bom, eu só quero te mostrar que Deus entrega joias preciosas e talentos especiais na mão de pessoas especiais e todos nós temos a possibilidade de usar desse talento para multiplicar o reino de Deus. Por isso, descobrir a sua cena é trabalhoso, é cansativo, e você pode errar como eu já errei várias vezes, e não me comprometo em dizer que talvez essa seja a minha cena fixa. Alguns dias em silêncio, alguns dias sem postar, alguns dias talvez só meditando sobre aquilo que você realmente precisa fazer é o suficiente. Depois disso, registre o seu ponto de vista. O seu ponto de vista, talvez, ou o seu point of view, talvez seja a coisa mais importante sobre esse projeto. Registrar o seu ponto de vista sobre coisas que todo mundo vê é a parte mais importante e é o que tem transformado a internet. Se a gente for parar para perceber, o TikTok foi o que trouxe essa ideia do
POV, ou do point of view, ou ponto de vista, que é justamente isso. Qual é o seu ponto de vista sobre essa mesma situação? Qual que é o seu ponto? A internet te pergunta, o que que você está fazendo hoje? O que que você tem para compartilhar hoje? É isso que o Facebook te pergunta quando você entra lá. A ideia é justamente essa, qual que é o seu ponto de vista? Só que isso demanda muita coragem. A gente vive num mundo hoje onde expor as ideias é se expor. Expor ideias é se expor, e se expor é correr o risco de se machucar. E talvez essa ideia de se machucar nos afaste da oportunidade de manifestar o nosso propósito para outras pessoas. Eu acredito que expor o seu ponto de vista, por mais que isso seja arriscado para a sua sanidade mental, quando eu digo a respeito da internet, ainda assim a chance que você tem de impactar uma, duas, três pessoas, e eu acho que isso, no seu momento de introspecção, no seu momento de intimidade com Deus, vai fazer mais sentido ainda. Ter o seu ponto de vista registrado, mesmo que seja como um amador, alguém que está começando, como eu estou começando a Bíblia, como eu estou começando o meu ministério, como eu estou começando o meu trabalho como designer, como eu estou começando a minha agência de design, como eu estou começando a ir atrás de clientes dos Estados Unidos. Tudo isso são coisas que eu estou começando e vivenciando e experimentando, como eu estou sendo pastor com 25 anos. Essas coisas são mais interessantes quando expomos os nossos fracassos, quando expomos os nossos erros. E mostrar o seu ponto de vista muitas vezes é mostrar que você está errado. Colocar a carapuça de amador é justamente isso. É isso que eu quero fazer aqui. É mostrar que eu não sou o melhor designer, que eu não sou o melhor editor, nem muito menos o melhor pastor do mundo, mas que a minha trajetória busca entender mais sobre essas coisas. Dedique-se mesmo que você seja o único que vai ver o que você faz. Nossa maior preocupação é que quando nós decidimos tomar uma atitude assim, nem sempre dá tão certo, né? Nem sempre tudo sai tão maravilhosamente bem e nem sempre as pessoas vão assistir, ou comentar, ou curtir, ou compartilhar. E nós ficamos tristes, decepcionados, achamos que é perca de tempo. Mas dedique-se. Não é sobre números ou sobre pessoas que vão te dizer que tá muito bom, mas é sobre você mesmo. É provar para você mesmo que você consegue se você se dedicar, se expor ao risco. Eu digo isso porque eu já errei muito em começar coisas e não terminar. Talvez o meu maior problema não é ter boas ideias, mas é tirar elas do papel. E outro ponto que é muito importante, entender que você é um compromisso importante. Fazer esses vídeos não me dá retorno nenhum ainda, como nós acabamos de ler na citação, não vai te fazer ganhar dinheiro da noite pro dia. São raras as exceções onde expor o seu trabalho de repente te estoura no mundo. São raríssimas as exceções de que isso acontece, mas você é um compromisso importante. Então, eu sei, você trabalha, você se dedica, e eu quero que você entenda que quando eu falo você, eu tô olhando para um espelho na minha frente, então sou eu mesmo falando para mim mesmo. Você não pode abrir mão de gravar esses vídeos, você não pode abrir mão de mostrar o seu trabalho, você não pode abrir mão de dizer para as pessoas aquilo que Deus te pede para dizer. E esse tipo de pensamento de que o que você está fazendo, por mais que não te dá retorno financeiro ou, sei lá, de fama, ainda é importante porque é um compromisso com você. Então, grave, edite de noite, de madrugada. Use as horas de lazer para poder fazer isso, porque talvez é a única forma onde você vai finalmente tirar os seus sonhos do papel. Por fim, quem erra enquanto aprende não fracassa. Então, isso aqui é o que eu termino esse primeiro vídeo. Eu espero que esteja curto. Quem erra tentando não fracassa. E é esse o ponto, porque errar tentando não é fracasso. E quantas vezes a gente pensa que fracassa porque posta um vídeo e ninguém assistiu, posta um stories, ninguém respondeu, abre uma caixinha de perguntas e ninguém colocou nada lá. E a gente tende a pensar, puxa, fracassei. Não consegui. Não, você só aprendeu algo novo. Você não fracassou, você só errou, você só está em processo de aprendizado. E isso é muito importante, é vital para eu me fortalecer nesse processo. Bom, talvez você tá vendo aqui todo bugado o jogo. Eu gosto muito desse jogo. E falando um pouco de arte. Eu gosto muito da série Dark Souls ou Elden Ring, que é da From Software, são jogos difíceis. O conceito deles é ser jogos difíceis. E quando eu comecei a jogar eles, eu achava frustrante ter que perder tudo e começar de novo do zero, continuar morrendo e perdendo, e aquela tela gigante escrita "você morreu". Enfim, aquilo era assustador no começo, mas depois de um tempo eu entendi o conceito do jogo. É você aprender.
É você aprender qual ataque não vai mais te machucar. É você aprender a desviar de certos movimentos. É você aprender a ler o seu inimigo. E muitas vezes eu não tô falando de um inimigo, um terceiro, mas você mesmo. É ler você mesmo e entender que você vai querer criar uma situação para evitar se expor. Você vai querer criar uma situação para evitar gravar esse vídeo. Você vai querer criar uma situação para evitar expor suas ideias e não ser contradito. E esse é o seu momento de errar e voltar de novo e desviar desse golpe, desviar desse ataque, saber bater na hora certa e saber lutar contra você mesmo e o seu medo de fracassar. Quando você erra, mas volta de novo para tentar de novo, você tá mostrando para você mesmo que você consegue. Primeira vez que eu zerei um jogo Dark Souls, esse sentimento é tão bom, porque você fala, cara, foi difícil demais, mas eu não desisti de tentar. Foi difícil demais, mas eu fui até o fim. Eu provei pra mim mesmo que eu dou conta e não tem dificuldade que eu não consiga. E quando a gente fala de expor o seu trabalho ou se mostrar na sua cena, é justamente isso. É sobre você saber ler você mesmo e entender que o fracasso vai ser o principal ataque desse chefe. Ele vai tentar te dizer que não é hora de começar, de que você não sabe nada, de que você é muito amador para isso, ou de que você não tem influência nenhuma para estar tentando o que você está tentando. Você, melhor do que eu, sabe sobre isso. É isso, esse é o primeiro vídeo. Encontre a sua cena, procure aquilo que você pode expressar e mostre o seu trabalho. Meu objetivo aqui é mostrar um pouco para vocês a respeito de Deus, criatividade. Eu usei o exemplo de videogame, não estava no roteiro, eu não escrevi bem um roteiro. Com esses 30 dias é mostrar para mim mesmo de que expor o meu trabalho, expor a minha mensagem, expor a minha visão, seja a forma como Deus escolheu para que outras pessoas se inspirem a não enterrar os seus talentos. Deus abençoe vocês e até quinta-feira.